Olha, o Vitor, o Pereira, não o Guedes, fez sua estreia no Flamengo utilizando vários jogadores titulares, que eu imagino que possam ser titulares, e deu certo, em 4-1 na Portuguesa, sem grandes esforços. O resultado empolgou a torcida ainda mais porque o Real Madrid tomou uma sapatada do Barcelona. Olha só o que está se desenhando. A gente vai falar sobre isso também. Botafogo e Vasco foram de time reservas, né? Os dois times. O primeiro perdeu para o Audax e o segundo empatou com o Madureira. Já o Fluminense, com seu time, se não titular, quase titular, como gosta o Diniz, venceu o Resende. Os cariocas vão ser tema do nosso primeiro bloco. E no segundo bloco vamos falar dos paulistas. Só o Santos, entre os grandes, venceu. Venceu o Mirassol por 2-1. O Corinthians perdeu para o Bragantino no primeiro jogo do Fernando Lázaro no comando e teve gente falando que foi de sangrar os olhos. O Palmeiras empatou em casa com o São Bento e olha só, o Abel, que até então estava em silêncio, falou e pediu reforços. E o São Paulo pareceu uma repetição daquilo que se viu no passado. Posse de bola, blá, 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 mas só um empatezinho sem graça contra o Ituano. Os paulistas em pauta no segundo bloco. O Mauro, testes do Vitor Pereira aprovados? Claro que é a Portuguesa, não é um time forte, mas 4-1, sem grande esforço, e começa a era Vitor Pereira no Flamengo. O Vitor Pereira já tinha conhecido a Portuguesa no ano passado, né? Jogaram pela Copa do Brasil. O primeiro jogo foi lá em Londrina, com a torcida do Corinthians, não ganhou, só foi vencer em Itaquera para se classificar, né? Para avançar. Curiosamente já tinha enfrentado esse adversário que não é muito comum, né? O Corinthians contra times pequenos do Rio de Janeiro, caso da Portuguesa. Assim, o adversário obviamente é fraco. O interessante foram alguns comportamentos em campo, né, dos jogadores, né, e a forma de jogar, sistema tático, ele mudou durante o jogo, já o sistema mesmo de jogo que o Flamengo começou era diferente daquilo que vinha acontecendo com o Dorival Júnior. Ele fez mexidas durante a partida, colocou, por exemplo, o Vidal jogando mais à frente, mais como um meia, o que foi curioso. O time começou no 4-4-2, não tinha mais o losango, então tinha o Everton Ribeiro da direita, a Arrascaeta na esquerda, Gerson e Thiago como os dois volantes ali, né? O Gerson ficando até mais preso do que o Thiago Maia muitas vezes para fazer saída de bola. Usou o Varela no primeiro tempo, no segundo entrou o Mateuzinho. Ele tem agora dois laterais direitos de estilos distintos, um mais marcador, o outro que busca mais a linha de fundo, como na jogada do quarto gol. Mas o que animou o torcedor foi ver assim, sinais de um trabalho em andamento recém-iniciado, né? A diferença era clara do comportamento do time com o outro treinador, no caso do Dorival Júnior. Acho que isso que foi, não pelo resultado, pelo adversário. Campeonato Carioca, mais do que nunca, ainda mais para o Flamengo com as competições que tem agora já no começo de 2023, uma pré-temporada, nada além disso, não tem menor relevância. Tivesse também jogado mal, teria menor relevância, porque seria só o primeiro jogo. Como tem que acelerar o processo, né, de construção ou de aprimoramento do time, devido às competições que tem pela frente, dia 28 Palmeiras, Supercopa, e depois o Mundial a partir do dia 7 de fevereiro, contra adversário ainda não definido, claro que isso animou a torcida, né? 52 mil pessoas no Maracanã, domingo de um calor insuportável, né? No Rio de Janeiro, sensação térmica de 54 graus em alguns momentos em algumas regiões da cidade. Então, acho que o que animou mais foi isso mesmo, foi o comportamento do time, a forma como os jogadores se apresentaram num coletivo diferente daquilo que vinha acontecendo com o Dorival. Agora, são mais jogos pela frente. Ele falou na coletiva que vai continuar escalando nesses jogos a chamada força máxima de momento, né? No caso dos jogadores que ele tiver à disposição. Ontem ele não tinha alguns atletas à sua disposição para preparar o time para o dia 28. Então isso foi interessante de ver. Foram experiências interessantes, eu diria. Alguns torcedores não entenderam o porquê das substituições, aí também é difícil, né? O torcedor tem que ter o mínimo de esforço para entender o óbvio. O cara tá mudando o time porque os jogadores estão voltando de férias, não tem ritmo de jogo, um jogo fácil, o adversário não oferece grande resistência, você tem que rodar para ver todo mundo em campo, para ver como os caras se comportam. E à medida que ele foi mudando o time, foi mudando também taticamente a equipe, né? No segundo tempo ele tinha Cebolinha e Marinho abertos, depois entrou o Pulga, que passou a fazer essa função ali do homem do meio campo que veio buscar a bola perto dos zagueiros. Teve um momento do jogo que ele colocou o Thiago Maia fazendo a saída pela direita, um pouco antes do Pulga entrar em campo. O Fabrício Bruno era o zagueiro mais centralizado, e o Davi Luiz pela esquerda,
esquerda, esses três faziam a saída de bola com os laterais bem avançados, o Ayrton Lucas e o Mateuzinho. Então, várias mudanças aconteceram durante o jogo. A forma como o time se comportava taticamente, né? E isso acho que foi um ponto interessante. E também isso a gente pôde observar justamente porque ele fez as alterações, que eram mais do que óbvias, necessárias. Ele tem que ver esses caras em campo ao máximo para ver como ele pode contar com cada um em diferentes situações, diferentes cenários, para montar a equipe, mudar a equipe, a forma de jogar até durante os jogos. Acho que basicamente foi isso, mas sempre entendendo como um jogo de pré-temporada, com a presença de um público muito grande para um jogo de pré-temporada, mas é isso. Campeonato Carioca, nada além disso. Bom, só para colaborar com a sua análise sobre o tempo no Rio, eu estava no Rio nesse fim de semana, rapaz, o calor que fez domingo realmente foi um negócio espetacular. Que calorão no Rio de Janeiro. Ô Arnaldo, o Flamengo lá, enfim, com o Vitor Pereira agora, já tinha ganhado na estreia do Audax com o time C, aí agora vence 4-1 sem grandes problemas. Pinta de que vai ser de novo o Flamengo contra todos, é o que tem sobrado, porque o Flu foi com os titulares, venceu também, mas o Flamengo, vamos dizer que foi mais brilhante. Foi, mas acho que tem algumas circunstâncias aí, né? O jogo Maracanã, 50 mil pessoas, como disse o Mauro, mais gente. O Fluminense nem jogou no Maracanã ainda. O jogo foi em Volta Redonda. Eu acho que são já eram, né? Antes de começar o campeonato, por motivos diferentes, continuarão sendo os principais favoritos ao título, com essa ressalva muito importante que o Mauro falou, que o Flamengo está em várias frentes mais importantes nesse início de pré-temporada, nesse início de temporada, e o Fluminense não. O Fluminense só tem o estadual nesses primeiros meses. Então a tendência é que o Fluminense repita a escalação, e o Diniz foi o único do técnico dos grandes que colocou o titular na estreia, pela característica do Diniz de aperfeiçoar a equipe, colocando aos poucos reforços, e o Flamengo, pela necessidade de ter um time já competitivo no dia 28 contra o Palmeiras, acelere um pouco esse processo de colocação dos titulares em campo. O próximo jogo do Flamengo é em Cariacica, né? É diferente. Não sei se o Vitor Pereira vai com todo mundo. Lembrando que nesse primeiro jogo do Maracanã, parecia nada, mas a zaga toda era um pouco diferente do que vinha sendo, né? Não tinha Rodinei, tinha Varela. Não tinha Léo Pereira, que sentiu, tinha Fabrício. Não tinha Felipe Luiz, que foi preservado, tinha Ayrton Lucas. Além do sistema, tinha reestreia do Gerson e o sistema tático novo que o Mauro falou. Então tinha coisa nova no Flamengo, sim. Fluminense não. Fluminense exatamente o mesmo desenho, a mesma estrutura, os reforços que o Diniz solicitou, quase todos começaram de fora, na reserva, foram entrando aos poucos. Em princípio, o Diniz não muda o time base da temporada. Então são estratégias diferentes, times diferentes, elencos com potenciais diferentes, mas os dois favoritos ao título. Até porque Vasco e Botafogo das SAFs, o Vasco está nos Estados Unidos, o Botafogo revezando o time. Eu entendo que nessa briga na fase de classificação do Estadual do Rio, turno único, como o Flamengo vai ter 1000 frentes, vai viajar, daqui a pouco não sei o que lá, o Fluminense tem boa chance de terminar em primeiro lugar na fase de classificação. Acho que esse é o objetivo do Diniz. Insisto aqui, Tironi, para o Diniz o título estadual é importante, sim, muito, mais que para qualquer técnico que está começando o seu trabalho, mais que para o Vitor Pereira, mais que para o Luiz Castro, mais que para o Barbieri, que também não ganhou título, mas para o Diniz é muito importante, e acho que o Fluminense não vai tirar o pé, não. E acho que essa competição também tem uma coisa particular, que é o Flamengo não ter nenhum adversário que o teste de verdade até o Palmeiras. Porque os clássicos do Flamengo foram colocados todos nas 3 últimas rodadas dessa fase de classificação, né? O Flamengo faz o Fla-Flu, joga contra o Botafogo, joga contra o Vasco, nas 3 últimas rodadas, quando tiver voltado do Mundial.